Bom dia, ouvintes. Está no ar o Conversa de Jornalista pela Rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de maio de 2025. Aguardamos a sua companhia todos os sábados às 10h30 da manhã. No programa de hoje, teremos o quadro Perfilando com a jornalista e escritora Flávia Cunha. Ela fala sobre o lançamento de seu livro. No quadro Na Mira da Notícia, o jornalista e crítico musical Juarez Fonseca relembra os jogos de futebol com cantores famosos. Nos acompanhe por esta viagem pelo mundo do jornalismo nos próximos 30 minutos. Perfilando com Kátia Hoffmann e Tatiana Gomes. Participação de Daniela Coelho Flores. Entrevistada Flávia Cunha. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje recebemos aqui a jornalista Flávia Cunha, formada pela FAMECS PUC em 2000, 14 de janeiro de 2000. E tenho comigo aqui a presença das jornalistas Daniela Coelho Flores, que também é escritora, e a Kátia Hoffmann aqui do meu lado. Flavinha, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa hoje. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco aqui sobre a minha trajetória. A gente vai começar, claro, né, sobre a trajetória jornalística da Flávia Cunha, e a Kátia vai nos ajudar contando mais detalhes ali. Porque a Flávia tem muita história, né? Mas assim, a Flávia é jornalista, produtora cultural e mestra em literatura comparada pela URGS. Atuou durante cerca de 15 anos em diversos veículos de comunicação, inclusive trabalhou comigo. E também depois começou a atuar na área mais independente, daí que nós vamos chegar, né, como produtora cultural e até ajudando muita gente a publicar livros. Então vamos contar essa historinha aí. E Flávia, como foi essa ligação entre o jornalismo e a literatura, a produção cultural? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, eu estudei com a Tati, né, lá na FAMECOS. Naquela época eu já era apaixonada por cultura, né? Trabalhei brevemente na área cultural quando era estagiária na Rádio Ipanema e na TV Bandeirantes, ainda na década de 90. E depois disso fui para a grande mídia já formada para trabalhar em outras coisas. Trabalhei bastante com noticiários, com a Kátia lá na Rádio Guaíba. Foi um período muito bom, assim, eu gostava muito das pessoas da Guaíba daquela época, mas eu já não tinha afinidade com o assunto, com o noticiário, com hard news, né? E aí, depois disso, eu trabalhei também no Correio do Povo, uma época, no jornal NH, e fiquei bastante tempo na Rádio Gaúcha, foram 7 anos, trabalhando também com noticiários. Mas sempre com aquela sensação meio de peixe fora d'água, né? Tipo assim, não era bem isso que eu queria fazer da minha vida, né? E aí eu voltei a estudar e comecei... assim, eu sempre fui apaixonada por literatura, muito antes do jornalismo, né? Assim, sempre gostei muito de ler, gostava de escrever poesia quando eu era adolescente. E aí o jornalismo surgiu como essa alternativa por gostar de escrever, né? E aí, então, quando eu voltei a estudar, que eu comecei a fazer essa pós-graduação na área de literatura, algumas pessoas na época, assim, mais pragmáticas, me disseram: mas Flávia, literatura, tu não vai fazer nada com isso. Nada de prático, no caso, né? Porque eu sempre acho que conhecimento a gente nunca é posto fora. Aí eu pensei, não, tudo bem, eu não tenho nada de prática, eu não tinha um plano nisso, né? A não ser a vontade de conhecer mais sobre um assunto que eu gostava muito, que é a literatura. E aí, né, como a vida vai dando voltas, né, quando eu saí da Rádio Gaúcha, que foi em 2011, 2012, alguns anos depois, eu fui trabalhar numa editora de livros infantis, isso já em 2015. A comunicação já vindo na minha trajetória, porque eu fui contratada para ser assessora de imprensa apenas, mas era uma empresa pequena que estava começando, e eu comecei a querer entender de onde é que nasciam os livros, né? Porque eu sempre gostava de ler, eu sabia, mas eu já via o livro pronto, né? Na livraria, na biblioteca. E aí eu comecei ali naquele universo, né? Com aquele espaço de ser uma empresa que estava abrindo, né? Comecei a me interessar pelos processos e ali comecei a atuar informalmente numa função que eu nem sabia que existia já um nome, depois que eu fui pesquisar e já existia, que é a função de produção editorial ou coordenação editorial, que é justamente a pessoa que organiza os processos. E aí, dentro disso, fiquei nessa editora até mais ou menos, acho que até
2020, pouco antes da pandemia eu saí e comecei a atuar com projetos com autores independentes, que é o que eu mais faço agora. Flávia, eu tive a oportunidade há uns 5 anos de produzir 3 livros. Muitas pessoas chegavam para mim e perguntavam o que eu preciso para publicar o meu primeiro livro. As pessoas não tinham ideia nenhuma. E eu te devolvo essa pergunta, então, para os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que tem muita gente que quer publicar o seu livro, né? Então, te devolvo essa pergunta. Como publicar o seu primeiro livro, Flávia? Então, eu acho que tem uma ideia das pessoas, às vezes, que elas acham, primeiro assim, muitas pessoas me procuram dentro dessa função, assim, a pessoa tem uma ideia. A ideia não é o livro, né? A ideia é o início, né? Então, assim, em geral, quando as pessoas me procuram só com a ideia, eu digo, bom, então agora tu vai ter que sentar para escrever. Porque a ideia é boa, né? Às vezes tem ideias muito legais, mas a pessoa realmente tem essa dificuldade de concretizar. Aí tem, né? Dá para fazer oficina literária, dá para pegar indicações assim de pessoas que trabalham com essa parte assim mais da estrutura do texto, né? O meu trabalho, ele é pegar o texto nessa primeira versão, quando o autor diz assim: tá concluído o meu texto. Aí que começa toda a jornada para a publicação, né? Existem muitos tratamentos de texto que precisam ser feitos, né? Tanto tem a leitura crítica, que em geral eu recomendo até que possa ser feita por mais de uma, porque o autor precisa reconhecer, principalmente um autor iniciante, que o seu texto não é perfeito. E eu sempre digo isso para os meus clientes, né? Que às vezes, assim, a leitura crítica tem um motivo para ser leitura crítica, né? Para a pessoa apontar a necessidade de melhorias, né? Aí, além dessa parte aí de texto, né? Claro que depois passa pela revisão final, que pode ser feita por um jornalista, por um profissional da área de letras. Existe toda a parte gráfica, né? Assim, do projeto gráfico, diagramação, que daí é feita por um profissional, né? Um designer gráfico, que é um profissional que eu considero muito importante, porque ele que dá a cara do livro, né? E nos projetos independentes existe essa autonomia para o autor poder decidir a capa do livro que ele quer. Nós estamos conversando com a jornalista Flávia Cunha, que agora vai nos contar como ela passou de produtora cultural editorial para autora. Nos conta esse teu projeto, Flávia. Então, eu comecei a trabalhar na área editorial, como eu tinha comentado com vocês, em 2015. E no final de 2024 me surgiu uma ideia para um livro. Me surgiu na terapia, inclusive, né, com a minha psicóloga, assim, e ela me disse: nossa, essa ideia é muito boa, tem que publicar. E aí eu achei que eu ficaria mais confortável de fazer um livro voltado para o público infanto-juvenil. Mais o meu chão, foi número de livros produzidos, eu fiz mais livros infanto-juvenis. E eu achei que, ok, vou me conectar com a minha criança interior, então, né, e escrever para a criança que eu fui, né? E aí teve esse processo, assim, da escrita, que foi toda uma aventura, e a ideia muito prática, assim, quero publicar por conta própria, porque, né, trabalho na maior parte das vezes com autores independentes, mas não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Aí eu lancei um financiamento coletivo, que é uma ferramenta, né, de captação de recursos, que eu já tinha essa experiência, já ajudei algumas pessoas, tanto na área da música quanto na área da literatura, a captarem recursos por meio do financiamento coletivo. E tive a sorte de meu financiamento coletivo ser bem sucedido, inclusive eu ultrapassei a minha meta, então eu tinha uma meta modesta, assim, de imprimir 100 exemplares, vou conseguir imprimir 200. E vou ter, então, o lançamento do livro no dia 29 de novembro, né, no Espaço Cuidado Que Mancha, que é na Bairro Azenha, aqui em Porto Alegre, que é da Raquel Grabowska, que foi uma parceira do projeto, foi ela que fez a leitura crítica do meu livro. E é um livro que fala sobre um tema muito difícil. É aí que eu quero chegar. É literatura infanto-juvenil, mas o tema é adulto. O tema ele foi adaptado, Kátia, para esse público, né? Fala sobre abuso emocional, que é nada mais do que a violência psicológica, né? Às vezes, quando a gente fala abuso, as pessoas acham que é ou abuso físico ou abuso sexual, né? O abuso emocional, a violência psicológica, ela é mais sutil. Então, não só crianças, mas adultos que passam por isso têm dúvida se realmente o que está acontecendo, né? Porque às vezes pode achar assim, não é exagero, não foi bem assim, né? E o nome do meu livro é Tem um Monstro na Minha Casa, porque o abuso emocional, em geral, ele acontece no ambiente doméstico,
né? Eu não vou dar spoiler aqui de quem é o monstro, porque isso aí faz parte do jogo, da história, tem um suspense, né? Tem ilustração? Tem ilustrações, assim, ele não é um livro todo ilustrado, né? Ele é um livro que tem intervenções nas aberturas de capítulo, tem algumas intervenções que são da ilustradora do projeto, que é a Diana Christ, e também a designer gráfica do livro, que é a Alana Nilo, ela fez algumas colagens também, que dizem respeito, assim, os capítulos que são mais tensos, em que o monstro aparece mais, é um capítulo mais escuro, né? A gente trabalhou muito com essa ideia do claro e do escuro. Como foi o processo de adaptação dessa linguagem para o público infanto-juvenil? Então, eu tive alguns leitores beta, que a gente chama, né? Passei por algumas crianças, achei que era necessário. Algumas partes eu nem tinha imaginado, assim, eu não tinha imaginado que o meu livro, assim, que o fato das crianças não saberem, do leitor não saber de cara quem era o monstro, que geraria um suspense, né? E aí, ao passar para as crianças, entendi que acabava sendo uma história um pouco de mistério. E aí, a própria Raquel Grabowska me disse assim, tu tem que aumentar o mistério, tu tá resolvendo muito rápido. Então, além da questão da adaptação da linguagem, né, que isso aí tive bastante cuidado, da questão de pensar, tem determinadas falas que a personagem fala, que diz assim, mas como é que uma criança de 8 anos saberia isso? E aí tem assim, ela menciona determinada questão, a tentar me projetar, e tentei muito isso, assim, de que fosse verossímil, né? É uma criança narrando essa história? Seria possível uma criança de 8 anos narrar isso? E aí, claro, a parte gráfica também me ajuda, porque daí tem algumas partes assim que é até como se fosse manuscrito, né, com a letrinha da criança ali escrevendo, rabiscando algumas coisas. Eu acho que essa parte gráfica me ajudou. Mas eu tive muito essa preocupação, ainda tenho essa preocupação, sabe, de que realmente seja um livro que crianças gostem de ler, mas que adultos também gostem. Eu acho que teve muito essa minha preocupação. Excelente. Muito obrigada às colegas Kátia Hoffmann, a Daniela Coelho Flores e obrigada, Flávia Cunha. Muito obrigada. Vale lembrar que a festa de lançamento e sessão de autógrafos do livro Tem um Monstro na Minha Casa, destinado ao público infanto-juvenil, acontecerá dia 29 de novembro, das 3 às 6 da tarde, no espaço Cuidado que Mancha, na Rua Damasco, 162, bairro Azenha. Na Mira da Notícia, com Tamara Costa Pereira e Flávio Dutra. Entrevista com Juarez Fonseca. Flávio Dutra, hoje nós temos a honra de receber aqui Juarez Fonseca, uma legenda do jornalismo cultural. Olha, eu sou muito suspeito para falar porque nós somos coautores de um livro, inclusive, um livro que trata de futebol amador. Poxa vida, até futebol ele entra. Não, o homem é eclético. Eu descobri que ele foi um lateral, né? Lateral direito. E mais, né? Como ele tem essa vinculação muito forte com a área cultural, ele às vezes batia a bola com o Gilberto Gil, com o... Poxa. Conta para nós como é que era essa história. Alto nível. Não, no teu caso também, nós somos colegas na redação durante anos e anos e anos. Tu no esporte e eu lá no segundo caderno. E outra coisa, Jorge, meio vizinhos ali na Zona Sul, né? Meio vizinho da Zona Sul também, Não, esse negócio aí que os músicos... o mais conhecido por esse negócio de futebol é o Chico, né? Sim, do tem Politeama, o time dele. Que tem um time e tal, coisa assim, Politeama é o nome do time dele. Então todo mundo já jogou, tem foto com o Cleito Credia jogar, tem todo mundo. Até o Bob Marley jogou no campo do Chico Buarque. Tem uma foto do Chico e Bob Marley fardado para jogar, entendeu? Então, mas não é só o Chico, quer dizer, outros têm. Então, por exemplo, o Gil sempre gostou de futebol. É gremista aqui em Porto Alegre, né? E o Chico também, né? É gremista, não? Não, o Chico eu não sei. Deve ser porque ele é tricolor, né? Tricolor, deve ser. O Chico é fluminense, né? São Paulino, né? Enfim. E sempre que... Aí o pessoal que estava na jornalista que tinha alguma coisa de algum tipo de experiência de bater uma bola, né? A gente sempre fazia isso. A gente jogou com
No livro eu falo de duas partidas. Uma que jogou com o Chico, nós perdemos, com o Gil, que nós perdemos, que o time da jornalista perdeu. E o outro foi com o Chico, jogou, era um time que se montou um time lá em Pelotas, quando foi realizado um festival chamado Canta América, que o organizador do festival era o Raul Elvanger, né? E então fizemos um time. O Chico, os músicos do Chico eram 4 músicos só, mas era um time de futebol, eram 11 no caso, né? A gente pegou mais uns jornalistas, eu, Gilmar Otelvain, mas não me lembro quem, aí pegamos os caras de Pelotas lá que gostavam de jogar futebol. Agora tem uma obra tua que eu acho ele é fundamental para quem gosta de cultura e quem especialmente questão musical. Esse resgate que tu está fazendo desse pessoal que circulou no meio, gaúchos e brasileiros. Tu podia falar um pouco sobre isso? Está falando do livro Aquarela Brasileira. Aquarela, né? Brasileira. Tu está pensando na segunda edição. Saíram 2 volumes. 2 volumes, tá? Mais uma, né? E eu quero fazer mais um. Tá? Era para ser originalmente 4. Década de 70, 80, 90 e 2000. Mas aí como eu resolvi, então, fazer em 3 volumes só e resumir as décadas de 90 e 2000 e tal. Mas antes do 3º volume saiu um que eu escrevi sobre... Tudo que eu escrevi sobre Gilberto Gil. Vai sair em março. Opa! Do ano que vem. Isso é uma informação nova, né? Mais ou menos. Em cima do fato da despedida dele, né? Dos 83 anos. E se despedindo dos palcos com esse show que passou por Porto Alegre, no Beira-Rio, né? Apoteótico, né? Muito bom o show. Emocionante, assim. Mas ele não vai, assim, sair, né? Enquanto ele tiver de caminhar e falar, ele vai fazer para os amigos, em casa e tal, né? Estou lendo um livro do Tarek de Souza sobre a história da Bossa Nova, que é o 4º livro que sai sobre a história da Bossa Nova. E ele fala do João Gilberto, que quando ele morreu, em 80, ele vai pedrada, assim. A mulher do João Gilberto, que era a última mulher dele, era uma... Ela não era brasileira, não me lembro onde é que ela era. Era de um país estranho. E ela fala que ele não largava nunca o violão. Sabe? Ele tinha 80, ele estava... Não queria saber de nada, mas ele estava sempre com o violão na mão, entendeu? Eu tenho umas fotos dele com ela, também com velhinho, sabe? Já com o violão, assim, empunhado. Então é isso, quer dizer, esse cara que é de música, não larga a música, né? Qual é a tua visão do cenário musical gaúcho no momento? Tu que acompanha isso aí desde o Liverpool para cá. Nunca teve tanta gente fazendo música. Não só aqui no Brasil inteiro. Sim. Sabe? De qualidade? Tem de tudo um pouco, né? Não, nem tudo. Sim. Entendeu? Mas tem muita gente boa. Sabe? Porque assim, por exemplo, hoje, qualquer um tem um bom equipamento de computador, tem um estúdio em casa. Faz no quarto de casa. Claro, faz no quarto de casa, entendeu? A música, acho que sim, né? O ritmo, essas coisas, dá uma evolução, mas acho que na parte de composição é meio triste, não? Também depois que a gente teve uma geração com Caetano, eu estou Gil, fazendo... sim, Chico, claro. aí é complicado, né? É difícil, porque... Como assim, na música erudita, né? Tu vai pegar depois de Bach, Beethoven, Mozart, aí, sabe... Tem um hiato, ele vem do decafonismo, Stockhausen, não sei o quê, que não colou. Tanto vai ver que quais são os compositores que as orquestras eruditas, que as orquestras sinfônicas tocam no mundo todo. Bach, Beethoven, Mozart, esses caras, Vivaldi, esses caras não tocam Stockhausen, né? Enfim, quer dizer, então... uma geração como essa, Gil, Caetano, Chico, Paulinho da Viola, Milton Nascimento, é muito... Tom Jobim. Elis Regina, Gal Costa, Nara Leão, Maria Bethânia. É muito difícil ter com tanta força, né? Uma geração assim. Vai demorar, eu acho, para surgir, sabe? Deixa eu fazer uma provocação. Tá? Eu não resisto, tá? Quem é melhor, Maria Bethânia ou Marisa Monte? Se é que dá para fazer essa... São diferentes. Eu gosto das duas. É difícil, Eu gosto das duas. Um nível muito alto, né? Eu gosto bastante das duas. A Marisa Monte é bem mais, digamos assim... Contemporânea. Bem mais contemporânea do que a Bethânia. Mas né? é a linha, ela já é a mesma linha, né? Mas a Bethânia gravou todo mundo. Quer dizer, ela gravou Lupicínio, gravou... Esses Chico, Caetano, Gil, Milton, gravou todo mundo. Gravou Cara da Bahia, gravou, sabe...
Eu não esperava outra resposta de ti, mas eu não resisti a fazer a provocação. Não, mas eu gosto muito da Marisa Monte também, né? Eu gosto muito dela. Tem um show previsto agora para dezembro, né? Sim, para dezembro vem a Porto Alegre. É. E vai ser ao ar livre, parece, não vai ser um show fechado. E ela está fazendo, inclusive, uma promoção interessante. Eu vi um outdoor que provocando as pessoas para escolher o repertório. Escolher o repertório. Escolher o repertório. Mande qual é as 5 músicas que você mais gosta e tal. O que é difícil, porque o repertório dela é riquíssimo. Né? E ela tem vários hits, né? Vários sucessos que todo mundo sabe. Amor, I love you, amor. Todo mundo sabe, um monte de música dela que ela canta, assim. Como a da Betânia também sabe, né? Coisas que ela cantou. Juarez Fonseca, então, para encaminhar o nosso encerramento da nossa entrevista, nós temos esperança, então, de ter boa música, né? Porque há um certo... uma preocupação, né, Flávio? Dá para dizer assim... Da pobreza, né? Tem uma parte bem... Não, tem muita gente boa. Eu fiz um levantamento, eu botei no meu Facebook lá, dos palcos de Porto Alegre. Da música gaúcha tem coisa boa. São mais de 8... Porto Alegre tem mais de 80 palcos. Mais de 80 palcos. O nosso comum amigo Márcio Pinheiro fez um levantamento parecido com casas de espetáculos. E foi nessa linha aí. Então, desde, por exemplo, Araújo Viana, Teatro Bourbon Country, Teatro da Fiergues, Teatro São Pedro, Teatro Simões Lopes Neto, Teatro da Amy Higgs, Teatro do IP que vai abrir, espaços, né? Teatro Túlio Piva, Teatro Renascença, e bares. Casas noturnas com música ao vivo. Mas muita música reprodução, não de coisas novas, né? Isso que... Não, tem misturado, né? Tem gente nova. Eu tenho uma guria que eu gosto muito, essa Adriana Defente, que é uma guria nova, que tem um repertório próprio muito bacana. E a Adriana não é de agora. A Adriana já tem 3 ou 4 discos gravados e ela tem 30 anos de carreira. Tu diria que a quantidade acaba resultando numa boa seleção. Sem dúvida, sem dúvida. Maravilha. A quantidade tu tira, né? Tira a essência, né? Mas precisa ter quantidade. Sim. Por exemplo, eu pego... Hoje eu estava procurando alguns discos lá em casa e me dei conta de um monte que fim levar essas pessoas, que fim levar esses caras. Que na época o gravador lançava um disco e tal, e tem... Nós falamos desses, Caetano, Gil, Babá, Chico e tal, mas tem trocentos que sumiram no mapa. Sumiram na poeira do tempo, entendeu? Nem sabe quem é, sabe? Verdade. Obrigada, Juarez Fonseca. Te esperamos mais vezes aqui no estúdio da Ari para a gente conversar sobre música, né, Flávio Dutra? Quem não gosta de música, né? Obrigado para vocês e parabéns pelo estúdio. Para usar uma expressão da Marisa Monte, é um infinito particular esse. Parabéns pelo estúdio, maravilha. Obrigada. Estúdio Enio Hockenbach, velho Enio Hockenbach. Muitas conversas eu tive com ele aqui no Bar da Ari, lá nos anos 70 e tal. Uma pessoa especialíssima. Obrigada, Juarez Fonseca. Obrigado eu. A Associação Rio Grandense de Imprensa da Serra Gaúcha realizará em 3 de dezembro a entrega do troféu Ari Serra Gaúcha 2025. Serão 10 nomes agraciados com a homenagem, que reconhece o trabalho e a contribuição de profissionais da comunicação da região, que se destacaram por sua trajetória durante o ano. A noite reunirá representantes da imprensa, mas também lideranças setoriais e convidados em um encontro que buscará celebrar o jornalismo e a comunicação regional. URGS promove encontro dos jornalistas pretos. Em 3 de dezembro, das 7 às 9 da noite, a URGS irá realizar a primeira edição do encontro online dos jornalistas e estudantes de jornalismo pretos do Rio Grande do Sul. A iniciativa é da Secretaria de Comunicação da Universidade, em parceria com a Rede de Jornalistas Pretos pela Diversidade na Comunicação. A proposta conta com o apoio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, da Associação Rio Grandense de Imprensa e do curso de jornalismo da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação. Durante o evento será apresentado um manual de boas práticas antirracistas para a comunicação digital. A atividade é voltada prioritariamente para jornalistas e estudantes que se autodeclaram como pretos ou pardos, considerando a importância de ampliar
ampliarmos vozes e perspectivas no jornalismo. Ao mesmo tempo, pessoas não negras que tenham interesse pela pauta antirracista são muito bem-vindas, pois a construção de uma comunicação mais equitativa e plural exige a participação de diferentes olhares. Mais do que proporcionar um espaço de diálogo profissional, a proposta é refletir sobre a representatividade negra no jornalismo gaúcho e brasileiro, tema que ganha cada vez mais relevância diante dos desafios de inclusão e pluralidade nas redações. Dados da Federação Nacional dos Jornalistas e do perfil racial da imprensa brasileira revelam que mais de 70% dos profissionais da área no país se autodeclaram brancos, enquanto apenas 20% são negros, número que cai ainda mais quando se observa cargos de chefia e espaços de decisão editorial. Para o Conversa de Jornalista, Kátia Hoffmann. Quem está aí no estúdio hoje contigo, Tamara? Oi, Tati. Eu tô aqui no estúdio, eu tô com o Gustavo Mota, que vai nos falar por que ele tem medo de avião. Eu tenho medo de avião. Quem lembrou isso foi a Kátia, ela sabe. Quando eu comecei, eu fazia tudo, não recusava. Eu tinha que viajar de avião. Quando eu pude escolher, eu não quero mais viajar de avião. Viajei muito de avião e o susto foi quando a gente foi fazer a cobertura dos colonos indo lá para o Acre. É uma viagem interminável. Avião para cá, avião para lá, transbordo para cá. E lá levei muito cagaço. Peguei, por exemplo, lá na Bahia, tinha um assentamento lá. Quando nós estávamos indo para lá, passando aí por Goiás, eu estava conversando, o piloto botou no manche ali, no piloto automático, veio conversar com a gente, daqui a pouco fez assim, clac! O quê? Virou assim, fez embicou. Aí o piloto foi lá e puxou aquilo. Bom, fiquei verde. Aí nós fomos descer no Acre, não deu para descer, tinha urubu na pista. Nós fomos parar em Belém. Meu Deus. Então assim, e aquilo foi me assustando. Aí comecei a pegar alguns aviãozinhos aqui. Um dia eu estou viajando assim, olhei assim, saltando gasolina. Num pequenininho. Eu disse, volta, cara, volta. Tá? Avião pequeno é mesmo. Aí eu comecei a me assustar. Então, quando eu pude escolher fazer reportagem, isso limitou a minha capacidade de fazer reportagem. Então, mas isso não me impediu de ir de carro e de ônibus fazer Uruguai e Argentina. Eu vou. Né? Mas Rio de Janeiro, então. Vou de carro. Meus netos moram no Rio, a minha mulher vai de avião. Quando eu vou com ela, eu vou de carro. Eu viajo para Argentina de carro. Então, eu adoro viajar de carro. Não tem saída. Obrigada, Gustavo. Obrigada. Na próxima semana, receberemos no quadro Perfilando o jornalista José Alberto Andrade. No quadro Na Mira da Notícia, um bate-papo com o jornalista Felipe Vieira na Feira do Livro de Porto Alegre. Você ouviu o Conversa de Jornalista pela rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de 2025. Produção de Chico Isidro, Tamara Costa Pereira, Kátia Hoffmann, Tatiana Gomes, Cláudia Vasconcelos, Daniela Coelho Flores e Wilson Romero. No comando técnico, Guilherme Lima. Conversa de Jornalista todos os sábados às 10h30 da manhã.